Começa mais um 16mm e hoje é dia de falarmos dela, sim, vou falar sobre Annabelle 3 de Volta Pra Casa, esse filme aí que será essa trilogia da Annabelle e também encaixa no One-verso criado lá em Invocação do Mal. E nesse terceiro filme da Annabelle a gente tem um terceiro diretor, no caso quem dirige o De Volta Pra Casa é o Gary Dauberman, que esteve envolvido em diversos filmes desse universo, inclusive foi o roteirista dos outros dois Annabelle, e aqui além de roteirizar ele também dirige, e você sente uma diferença em relação aos outros dois. Tá longe de ser a qualidade que é o segundo, não que o segundo também seja uma obra-prima, mas ele, em comparado com o primeiro, é muito bom, só que ele consegue sim ser melhor que o primeiro. O conceito inicial assim que faz de Annabelle 3 ter uma qualidade é a questão dele criar uma história que se passa em uma noite, o que é muito bom, é um conceito muito bem trabalhado, que já foi muito trabalhado no cinema, então é legal ele trazer um pouco dessa essência de um terror não só rápido, mas também você limita o espaço e o tempo também, porque se passa ali em uma madrugada, e isso relembra muitos clássicos do terror, como o próprio Sexta-feira 13, o próprio Halloween. Inclusive esse filme tem muita coisa de Halloween, mas obviamente não trazendo as melhores coisas, mas trazendo algumas pequenas referências dentro da trilha sonora ou dentro da própria trama, porque você tem duas adolescentes babás, né? Então cuidando de uma criança durante uma noite em que muita coisa mal acontece. Mas como eu disse, não traz a mesma qualidade do 2, porque aqui o filme acaba se atrapalhando muito durante a sua narrativa por trabalhar muito tom cômico, que, cara, é muito exagerado, porque ele tem esse conceito legal de trabalhar o terror numa noite, só que ele junto com isso acaba usando muito clichê de filme de terror adolescente. Então você tem a babá que cuida de uma menina que é meio esquisita e meio zoada na escola, que no caso é a filha dos Warren, né, interpretado pela Vera Farmiga e pelo Patrick Wilson. E ela é a esquisitinha, mas a babá faz uma amizade com ela, a única amiga dessa menina é a babá, só que a babá, no meio da noite, ela acaba tendo um certo romance com um dos personagens da escola, e aí você também tem a menina traumatizada. Então assim, trabalha todos esses conceitos já muito explorados no cinema, em partes não é ruim, só que a forma como é encaixado aqui é muito mal feito, porque você tem quebras de ritmo muito fortes. Então você tem um momento de muito terror, de muita tensão, em que ele cria uma ambientação ali, ou pelo menos tenta em alguns momentos, e de repente você tem um corte para um tom cômico, para uma piada ou para um humor que, como eu disse, não tinha um equilíbrio e não foi orgânico, porque não conversou com o que estava sendo apresentado anteriormente. E essas pausas que o filme dá acaba te tirando um pouco do clima. Assim, já é difícil ele construir esse clima de uma forma bem feita. É difícil você embarcar nesse universo da Annabelle e nessa história, porque a tensão, a forma como ele dirige, a trilha sonora são algumas coisas forçadas em que você fica um pouco afastado. É um pouco mais difícil de se encaixar na história, diferente do que acontece no 2, por exemplo. Eu acho que a construção ali do terror é muito melhor estabelecida. Aqui eu acho que esse filme ele não tem uma história digna de ser contada, diferente do primeiro, porque o primeiro ele é uma espécie de spin-off, podemos dizer assim, porque ele puxa um fio que o Invocação do Mal soltou, né? E o público gostou da boneca, queria mais dela, então vamos criar uma história pra ela. Você tem uma história, apesar dela não ter sido bem contada, você pelo menos tem alguma coisa. No 2 você conta a origem dela, então você tem mais história. Esse terceiro seria pra ser uma extensão, porque é um filme que se passa no presente, entre aspas, desse universo do Invocação do Mal, que no caso é o período de trabalho do casal Warren, e a história que o que eu percebi é que ele funciona
como uma tentativa de apresentar novos personagens para o futuro da franquia. Porque tanto o Invocação 1 quanto o 2, ele tem uma história fechada no seu universo, né? Ele conta com uma história, uma narrativa com um início, meio e fim, e dentro dessa narrativa ele te apresenta novos personagens que ganharam seus filmes próprios. Então, no Invocação do Mal 1, a gente teve a apresentação da Annabelle, e no Invocação do Mal 2 você teve a apresentação da Freira e do Crooked Man, que vai ganhar um filme em 2020, pelo menos é o que está previsto. E o Annabelle 3, ele serve exatamente para isso, porque o filme ele nem se concentra na Annabelle e nem na filha dos Warren, porque como a Annabelle ela ganhou esse conceito de ser um canal para os demônios, né? Então assim, é um espírito do mal, ele quer sair, ele primeiro entra na boneca para depois se sentir livre ou possuir alguma outra pessoa ou artefato. Então a história só se aproveita disso, só se aproveita desse contexto. Então a boneca é apresentada, o mal é solto e ela simplesmente desaparece. Ela tem uma presença em um momento ou outro, só que o mal, por estar solto e não estar mais concentrado nela, perde esse peso. E quando esses espíritos são soltos, aí você tem a apresentação de diversos outros conceitos que, se o público gostar e se eles sentirem que vale uma história para um filme, vai ser feito. Se seguir futuramente, eu tô com um certo medo do que vai ser esse futuro do universo, porque tem alguns personagens ali que tem um certo exagero não muito legal, outros apresentam um conceito mais interessante, que pode trazer uma história boa, mas assim, o histórico desse One verso não tá com um saldo muito positivo, porque só Invocação do Mal 1 e 2 são bons, e olha que os dois têm um roteiro muito simplório, mas a direção do James Wan é simplesmente absurda e faz dos dois filmes serem fantástico, enquanto todos os outros são muito inferiores. E como o foco não tá na personagem que faz a filha dos Warren, você tem uma coadjuvante, que seria, no caso, a amiga da babá, que é ela que dá o tom dramático do filme. E esse drama aqui, ele é o centro da narrativa e também o fio condutor, porque por você dar esse peso dramático para essa personagem, você então estabelece a sua narrativa e segue com a história. Só que, como eu disse, tem esse desequilíbrio entre o terror e o cômico que acaba desestabilizando bastante o filme, e você se perde, além dos clichês de diálogo, né? Não só da estrutura narrativa, como eu já comentei, de alguns conceitos e tudo mais, mas em diálogos muito fracos, expositivos em certos pontos, vergonhosos em outros, e é um filme decepcionante, e isso porque não existe tanta expectativa para Annabelle. Na realidade não existe tanta expectativa para qualquer outro filme desse universo que não seja o Invocação do Mal, porque a presença do James Wan faz muita diferença. Apesar de aqui ele trabalhar como produtor e o criador da ideia original do roteiro, ele, por não estar tão presente assim na direção, o filme acaba pecando muito. Enquanto aqui é uma direção muito segura, eu não sei se é pela falta de experiência do Gary Dauberman também, que, se não me engano, esse é o primeiro longa que ele dirige, então você tem essa destabilização dele, até porque ele é um cara mais de texto do que de direção, então tem esses pecados no filme de não explorar muito bem. E ele cria um conceito interessante, como eu disse, porque não só o filme se passa numa noite e dentro da casa com adolescentes, como ele tem um universo para explorar, porque como o foco agora está naquela sala de artefatos dos Warren, ele se limita em alguns, como eu disse, os 4 personagens principais, e é engraçado porque ele foca a câmera pelo menos em alguns, em uns 3, 4, e só um desses 3, 4 que realmente ganham vida, podemos dizer assim. E minha nota pro filme, né, dentro de toda essa decepção e dessa ruindade que é Annabelle 3 de Volta Pra Casa, não poderia ser outra nota a não ser 5,5. Eu realmente acho um filme extremamente decepcionante. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei aqui embaixo, comenta o que você achou de Annabelle, se você gosta desse universo criado pelo James Wan lá com Invocação do Mal. Não esqueça de assistir outros vídeos e se inscrever no canal, claro, temos vídeos toda a semana, e o que a gente também tem toda semana é o nosso podcast lá no Spotify,
Spotify, em diversos outros agregadores onde a gente comenta algumas notícias sobre o mundo do cinema. Então é isso e corta!